Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema principal os advogados autárquicos. Qual a importância, quem são eles, o que é um advogado autárquico para os bons destinos administrativos de uma nação como o Brasil? E para discutir este importante assunto estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Tomás Aquino, ele é procurador do Estado de Goiás, presidente da Associação dos Procuradores de Goiás e vice-presidente da Associação Nacional dos Estados e do Distrito Federal. O doutor Edmilson Moura de Oliveira, que é procurador autárquico do Estado de Goiás e presidente da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, que é a ABRAP, né? E o doutor Guilherme Martins de Araújo, que é advogado com atuação na área do direito administrativo e assessor do governo do Estado de Goiás. E o doutor Danilo Orcida, que é advogado tributarista e também debatedor do Opinião em Debate, nas 730, todas as manhãs, das 8 às 9. E eu quero registrar aqui, agradecendo a honrosa e bela presença da Suelen Ferreira, esposa do doutor Danilo Orcida. Essa família Ferreira, não tem gente feio nessa família, viu, Danilo? Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Mas eu começo aqui com o doutor Tomás Aquino. Doutor Tomás, para o leigo que está em casa entender, o que a gente pode classificar como um advogado autárquico? Enfim. O que é o advogado autárquico? Boa noite, Rosenval, boa noite, colegas aqui do debate, boa noite, telespectadores em casa. Nós enfrentamos recentemente em Goiás uma polêmica muito grande com relação a essa questão da advocacia autárquica. De fato, a advocacia autárquica é importante para o Brasil, é importante para Goiás, é importante para o Estado, é importante para a administração. A polêmica que nós enfrentamos aqui e que está temporariamente afastado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal é sobre quem vai exercer essa advocacia autárquica, quem está constitucionalmente preparado para exercer a advocacia autárquica, quem pode, segundo a Constituição e segundo o Supremo vem falando há algum tempo, exercer essa advocacia autárquica. A advocacia autárquica, como a advocacia na administração direta, nas secretarias do Estado, é de fato muito importante. Só que o que a Constituição diz, a menos a nível de Estado membro, é que só procuradores do Estado podem exercer essa advocacia. E eu posso dizer, doutor Edmilson Moura de Oliveira, que um advogado autárquico, para simplificar um pouco, depois a gente pode voltar a essa discussão, é um advogado que trabalha nas autarquias. Autarquias e fundações. E fundações. Aí, o senhor poderia, desculpa, para gente que não é da área, o que faz com que uma coisa seja uma autarquia? O que é uma autarquia, por exemplo? Perfeitamente, Rosenval. Imagine que desde os anos 60, desde a época da ditadura, nós temos uma organização administrativa de toda a máquina pública brasileira estabelecida nessa época, pelo decreto-lei que foi editado pelos militares. Esse decreto criou a figura das autarquias e fundações, que são entes de direito público, porém dotados de autonomia administrativa, financeira e orçamentária em relação ao Estado, ou em relação à União, ou em relação ao município, que o constitui, o que a constitui. Então, a grande diferença das secretarias de Estado, citadas pelo Dr. Tomás, e das autarquias, é que as secretarias de Estado, elas compartilham todas um orçamento único, estão todas umbilicalmente ligadas ao Tesouro. A um só guarda-chuva? A um só guarda-chuva. E as autarquias e fundações, por uma razão de especialização na prestação dos serviços, elas então se especializam e com isso elas ganham autonomia administrativa e financeira
para que possam melhor executar os seus serviços. Do ponto de vista jurídico, a relevância maior, Rosenval, é que, por ser dotada dessa autonomia, ela também tem personalidade jurídica distinta do Estado. Sim. Estamos aqui na ABC, Agência Brasil Central. Se, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado, se, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Planejamento, contratam um serviço de conservação e limpeza, por exemplo, no preâmbulo do contrato, na qualificação do contrato, vai aparecer o Estado de Goiás, por meio de sua secretaria, sim, mas é o Estado de Goiás que está contratando, não é a secretaria, é o Estado. Sim. Se a Agência Brasil Central faz um contrato de conservação e limpeza, não aparece a figura do Estado no preâmbulo, o Estado não é parte. É a própria agência que contrata, é ela que responde, é ela que paga. O senhor deu um exemplo que me ajudou, eu acho que ajuda o telespectador. Por exemplo, aqui é uma autarquia. Perfeito. Dá um exemplo de uma outra autarquia, qualquer. Detran, Detran é uma autarquia. AGETOP, JUSEG, IPASGO, Goiasprev. Agora, Atualmente nós eu pergunto aqui, 10 autarquias. para introduzir aqui o doutor Guilherme, AGR. Doutor Guilherme Martins na discussão. Então, a autarquia, por ter algumas prerrogativas que a tornam talvez um pouco mais ágil e talvez com uma certa independência do Estado. Autonomia, a palavra. Uma certa autonomia. Orçamentária. A palavra é autonomia. É autonomia, mas essa autonomia é uma autonomia com rédea curta, quer dizer, eu vou dar um exemplo do Detran, que é um exemplo que a pessoa faz um escopo, entende isso com mais facilidade, o Detran. O Detran, embora seja uma autarquia, ele tem ali um procedimentos administrativos que são mais independentes, mas, no entanto, quem indica o diretor do Detran, o presidente do Detran é o governador, quer dizer, é uma autonomia, digamos assim, muito... Relativa. Relativa, é isso, doutor Guilherme? Olha, qual que é o limite dessa relatividade de independência? Depende muito, boa noite a todos, boa noite, espectadores. Depende muito do ponto de vista, né, das pessoas. Há no Estado indicações que são técnicas e há também indicações que são políticas. Né? Claro que a indicação técnica ela passa por um político, mas vai depender muito dos governantes e de quem que eles indicaram. Agora, com relação à autonomia orçamentária, isso os colegas já discorreram muito bem. Perfeitamente. Agora, Danilo Orcida, tem-se a impressão no Brasil que tudo pode ser resolvido com concurso público. Eu tive uma única e feliz experiência, porque essa foi feliz porque nunca mais eu cairei nessa esparrela, no meu caso específico. Eu fui diretor do Teatro Goiânia, certo? E ali eu vi o que é a burocracia, o que é essa dificuldade de se administrar qualquer coisa que pertença ao contribuinte. Porque você praticamente não pode fazer nada, mesmo que seja alguma coisa boa, né? Então, eu tenho essa impressão que tudo pode ser resolvido por concurso. Mas eu tenho chegado à conclusão que isso tem um limite, que o concurso precisa ser, embora seja muito importante, o concurso precisa ser reavaliado na concepção do brasileiro. Você enxerga isso também, não? Pensando a figura do Estado como de uma forma ampla, eu vejo que as autarquias, as agências reguladoras, talvez aí uma roupagem jurídica que surgiu, a administração indireta em geral, ela surge com com uma forma de romper com essa burocracia que é muito marcante dentro da administração pública. Mas eu acredito que, pegando um cenário dos últimos 30 anos, a administração pública melhorou e muito. Melhorou. Né? Eu acho que as autarquias, a criação de autarquias, a figura da administração indireta, pode ser enxergado aí como uma forma de uma nova roupagem, inclusive jurídica, né, dentro desse cenário. Agora, doutor Tomás Aquino, evidentemente que as OS, né? Organizações sociais, que foi uma coisa para mim, uma grande evolução no Estado de Goiás, porque permitiu agilidade numa área que não dá para brincar. Verdade. Né? Como eu vou citar de novo lá o Teatro Goiânia, eu tive um caso específico que eu passo a narrar. O gerador que faz o ar-condicionado do Teatro Goiânia funcionar é, na verdade, um motor de um carro Chrysler,
É um motor de um veículo Chrysler que foi adaptado na época para ser gerador de energia. Década de 50. De 50, 60, 50 mesmo. E uma das peças internas do motor, na época, estragou. Onde eu iria comprar isso? Só nos Estados Unidos, em Detroit. Lá na Chrysler, em Detroit. Depois de 6 meses de tentativa, eu desisti de comprar pelo Estado, fiz uma vaquinha com os amigos empresários e mandei buscar por conta minha, porque não achava jeito de comprar o negócio. Tinha que fazer uma licitação. Como que ia fazer a licitação de um negócio de tamanha complexidade que tinha um fornecedor só? Mas, por incrível que pareça, foi esse o nó. Aí eu estou citando esse caso, por exemplo, porque as OS, elas, como trabalham com saúde, elas permitiram, por exemplo, que algumas coisas que são inerentes à agilidade que requer um hospital sejam possíveis de serem feitas com a agilidade que precisa. Sim. Porque senão o sujeito morre depois de 2 semanas, 3, 15 dias precisando de alguma coisa, porque o Estado não conseguiu romper a burocracia das suas entranhas, né? Mas as OS, embora tenham um nível de independência, não são autarquias, claro. Né? Não são autarquias. Nem parecidas. Não. As OS são entidades privadas, organizações sociais de privados que prestam serviço público através de recursos repassados pelo Estado. E, de fato, elas trazem uma agilidade. Eu tenho uma posição muito, muito pessoal sobre essa questão, Rosenval, telespectadores, porque, de fato, eu acho que o que faz a coisa funcionar ou não é a vontade das pessoas que estão por trás. Nós, lá na Procuradoria-Geral do Estado, foi quem demos a roupagem jurídica para a contratação das organizações sociais aqui em Goiás. As normas hoje vigentes passaram pela Procuradoria do Estado e essas novas formas, essas tecnologias disruptivas, para chamar assim, essa nova forma de prestação de serviço foi muito bem-vinda. Cabe ao gestor eleito decidir. Vou prestar o serviço diretamente através da Secretaria de Saúde, através de uma autarquia, ou vou contratar uma organização social? Nós, como advogados públicos, temos que dar mostrar para o gestor que ele pode fazer isso sim. E pode sair dessa coisa de ficar dentro da caixa, modernizar o Estado, né? Porque o Estado foram colocando... A corrupção fez com que as pessoas fossem fechando de tal maneira que depois o Estado ficou inoperável, né? Se é que existe essa palavra. É exatamente o que eu digo. Minha preocupação é essa. Nós temos que colocar usar essas novas ferramentas, o Estado não pode ficar para trás, mas o mais importante que isso é as pessoas que estão usando essas ferramentas usarem da forma adequada. Com certeza. Não pode usar a OS, aproveitar que não tem um controle tão grande dos órgãos para fins não republicanos. Com certeza, e é o que o senhor disse muito bem. Eu acho que nós não podemos trocar os processos que são inapropriados, ou corrupção, vamos falar claramente, mudar de mão. Mudar de mão. Mudar de mão não adianta nada, nós temos que mudar, o processo. Né? Nós vamos para o intervalo comercial, mas eu quero mandar um abraço para todos os profissionais da Implant Center, o grande Dr. Jefferson, que fica ali na rua 144, número 141, no setor Marissa. O telefone é o 3285-3247. Um grande abraço. E lembrar que a Pax Clínica, presta atenção nisso, é uma instituição psiquiátrica, um instituto de neurociências que funciona há cerca de 40 anos e é tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Atende pessoas com problemas de alcoolismo ou drogas. O telefone é o 3282-7040. E se você quiser ficar em forma, vai para Flectir, porque fica na rua 58, número 183, ali no Jardim Goiás. E mais uma vez indico aqui para vocês a República da Saúde, onde é tudo de bom, você come apenas azeite de oliva virgem, não usa óleo de forma alguma. Nós voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg.
Tecnoseg, segurança para a família toda. Tenho muito orgulho de vestir Jandarro, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Jandarro, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Jandarro. Orgulho de ser goiana. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, discutindo a advocacia autárquica, ou os advogados autárquicos. O próximo programa, que é o último programa do ano, nós vamos trazer para vocês uma cantora que está fazendo muito sucesso. Ela chama-se Negra Jane. É uma mulata fantástica e você vai conhecer os encantos e talentos dessa cantora que está... É uma artista que está impressionando todos os críticos. Você vai conhecer quem é e a que veio a Negra Jane. Bom, doutor Edmilson Moura de Oliveira, evidentemente que um advogado que trabalha numa autarquia, porque ele vai defender ali na autarquia, o senhor me corrija se eu estiver errado, não só os interesses daquela autarquia, evidentemente, né, o bom andamento jurídico, mas ele também representa a defesa dos interesses do contribuinte na autarquia como advogado. É isso mesmo? Como todo advogado público, Rosenval, o papel do advogado público é exatamente isso. Ele faz o chamado controle de legalidade. É ele que zela pela regularidade jurídica de tudo que a autarquia faz, ou que seja uma secretaria, que seja um ministério, não é? E esse é exatamente o papel preponderante dele. Cuidar para que a corrupção seja combatida, no nascedouro, de preferência, antes que ela aconteça. Nós temos acompanhado a corrupção sendo combatida no Brasil a posteriori. Depois que tudo já aconteceu, os órgãos de controle e de repressão à corrupção têm atuado. Mas o advogado público, de modo geral, isso vale para o advogado público federal, para o advogado público estadual, para o advogado público municipal, para o procurador de Estado, para o advogado autárquico, ele atua também a priori antes que a coisa venha a acontecer, fazendo o controle de legalidade. E ele vai defender a legalidade de absolutamente todos os atos que devem ser praticados, oferecendo inclusive segurança jurídica para o presidente da autarquia, por exemplo. Ok. Manda um abraço para mim, sou seu fã e fã do programa, o Rainer. Um abraço para você, Rainer. Boa noite, meu nome é Hugo. Em síntese, os cargos para os quais os advogados públicos passaram em concurso público possuem a mesma função que os procuradores do Estado? Pergunta aqui para o doutor Guilherme, é isso? Olha, eu acredito que no âmbito da administração indireta, autárquica, acabam cumprindo a mesma função, sim. Eu acho que não existe muita diferença, não. Ele vai assessorar, né, os presidentes das autarquias, ele vai resguardar do ponto de vista jurídico, legal, vai emitir pareceres, vai orientar, vai ingressar com ações judiciais, defender a autarquia. Então, se não for idêntica, é muito semelhante a atuação, sim, na minha opinião. Concurso verdadeiro é a melhor coisa para mostrar a capacidade de quem for assumir um cargo. Aqui não tem o nome dessa pessoa, mas eu me atrevo, como jornalista, a discordar um pouco, porque às vezes o concurso público tem muita gente que não vai se submeter a um concurso público e tem grandes experiências, né? Por exemplo, eu cito assim um nome que eu lembro, o doutor Saulo Ramos, por exemplo. É um grande jurista que vocês conhecem, né? Escreveu um livro fantástico, foi ministro da Justiça, né? Danilo Orcida. Um homem com aquela envergadura, com aquela idade, que foi convidado a exercer um cargo público, ele não iria fazer um concurso público que até não interessava. Então, em alguns casos, eu acho que é preciso recorrer ao expediente da nomeação. Não sei, Danilo, se poderia falar um pouco sobre isso? Não? Olha, eu acredito que o termo procuradores autárquicos, ele é um termo amplo. Aliás, quando falamos de procuradores autárquicos, estamos falando de procuradores, dos próprios procuradores vinculados à carreira federal da AGU. Né? Dentro da AGU temos a figura dos procuradores federais. E agora um ponto que eu destaco, Rosenval, aí eu vejo que um discurso que ganha muito coro aí por parte dos defensores deste projeto, né, que está tramitando, é que
por simetria, estão tentando aí reproduzir o modelo que se pratica a nível de União. Na União nós temos 155 autarquias. E aí estamos falando, dentre estas autarquias, do INSS, que tem uma gama de 30 milhões de beneficiários, né? Um volume imenso de processos discutindo aí benefícios dentro da ordem previdenciária. Então, eu vejo que essa logística, né, definida dentro da AGU, ela faz muito sentido, porque a AGU precisa de uma capilaridade muito grande, inclusive a nível de Brasil, para poder suportar essa demanda de processos. E aí, veja, são procuradores autárquicos dentro da carreira da AGU. É um concurso super difícil, um concurso muito disputado, é um concurso que, de fato, exige um nível de capacidade muito grande. Agora, quando projetamos isso a nível estadual, e aí a ideia de reproduzir o modelo federal para o estadual gera uma certa discussão. Por quê? A nível estadual, nós já temos um nível bem inferior de autarquias. No estado de Goiás, por exemplo, temos basicamente 10 autarquias, 3 maiores, outras já menores, não tão expressivas. Então, o que se discute, eu vejo que é a necessidade ou não, e um aspecto aí que eu vejo que o doutor Tomás, que representa a PGE, pode falar com mais propriedade, é a centralização desse serviço, desse trabalho, na própria Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Tomás. É isso, Danilo. Talvez por essas constatações que o Danilo acabou de fazer aqui, é que o constituinte originário tenha decidido por um modelo centralizado a nível de Estado. Hoje nós temos 10 autarquias e fundações no Estado de Goiás, mas eu me lembro que há muito pouco tempo o governador Alcides, se não me engano, decidiu reduzir essas autarquias para 2 ou 3, que Detran e Pasgo e Goiás Prévia à época. Não, a GETOP sempre existiu. A GETOP, exatamente. A JUSEG sempre existiu. É um modelo que vai existir ou não, a depender da característica centralizadora do governador que entrar. É por isso que não faz muito sentido existir um órgão jurídico para uma autarquia que talvez não funcione, que talvez não exista amanhã. E foi isso que o Supremo disse, e foi isso que a Constituição disse. A nível de União, há a possibilidade expressa de que exista órgãos diversos, apesar de centralizados na Advocacia Geral da União, né? A Advocacia Geral da União é o topo, hoje ocupada pela ministra Grace, e a Procuradoria Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a própria Advocacia da União convivem, mas sob o comando da Advocacia Geral da União. Nos estados, segundo a Constituição e segundo disse o Supremo por algumas vezes, e nós sabemos o quanto demora o Supremo para dizer, né, pela quantidade de processos que ele tem que julgar, ainda mais agora com esses processos de corrupção, já disse que nos estados só pode haver um órgão jurídico, uma carreira jurídica, falando em 2012 expressamente de autarquias e fundações. Na própria ação que a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal ajuizou, nessa liminar do ministro Barroso, que barrou de uma forma extrema, que barrou o processo legislativo, inclusive, foi uma forma extrema, porque não é uma coisa comum de acontecer. O judiciário se imiscuir tão fortemente no processo legislativo, no poder legislativo, mas por causa das tentativas de regulamentação, de criação dessa carreira, ele tomou uma medida extrema e impediu a tramitação de qualquer processo legislativo nesse sentido. Acho que um ponto de nebulosidade. Você gostaria de fazer uma colocação? Sim, Roseval, autarquias e secretarias de Estado são extintas e são recriadas ao sabor das reformas administrativas de acordo com o governo de plantão. Uma secretaria hoje virou autarquia, uma autarquia vira uma secretaria. Essa dinâmica vem mesmo do poder discricionário e político do governador que é eleito. É por isso que só pode ter uma carreira. Então é um processo comum, inclusive no âmbito federal também. Agora, não é verdade que o Supremo já tenha dito isso. Essa afirmação é falaciosa, porque, na verdade, a matéria ainda está pendente de julgamento. A decisão do ministro Barroso, inclusive, está sendo agravada. Ela vai ao plenário, o plenário é que vai decidir se, de fato, o processo pode seguir seu curso normal no Poder Legislativo do Estado de Goiás ou não. Então, a gente tem uma situação aí ainda não definida, não definitiva e não conclusiva. Nós temos a advocacia autárquica em vários e vários estados, na maioria deles, inclusive, e a gente não pode partir para o argumento de que são poucas autarquias, até porque às vezes são poucas, às vezes são muitas. Imagina o estado de São Paulo,
o gigantismo que tem só a Procuradoria do Estado de São Paulo. Não, lá só tem Procuradoria do Estado. O Estado de São Paulo tem procuradores autárquicos diante da Constituição. Inclusive tem isonomia diante com da Constituição. Os procuradores de Estado. Não é? Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Alagoas, nós temos na Bahia, nós temos no Paraná, nós temos em Santa Catarina, nós temos no Ceará, nós temos no Pará. Enfim, nós temos procuradorias autárquicas, não necessariamente com um órgão, e esse é um equívoco que foi criado na tramitação do processo de Goiás. O projeto de lei não criava uma procuradoria, o projeto de lei criava uma carreira. Essa carreira continuaria abrigada, inclusive, na Secretaria de Planejamento, mas vendeu-se para a imprensa que estavam se criando um órgão de representação jurídica, o que não era verdade. Agora, esse ponto é um ponto de nebulosidade do próprio projeto, e eu vejo que é o maior ponto de discussão, porque a Procuradoria Autárquica, ao que parece, como o senhor bem colocou, ela ficaria submetida ou subordinada à Secretaria Segplan. Na verdade, não era uma procuradoria. É só uma carreira de procuradores. Agora, esta submissão a um cargo da Segplan, a um secretário de Estado, veja que este cargo de secretariado ele não é exclusivo de bacharel em Direito. Esse é um outro ponto, que aí que eu vejo que é discutível no aspecto de querer fazer um paralelismo, né? Ou querer equiparar a figura estadual com a figura nacional, a figura a nível de AGU, a nível federal. Doutor Danilo, só para concluir, se eu entendi bem, o senhor falou que não era... Não, eu digo no aspecto de bacharel em Direito? No caso, ao que me parece, é um ponto de discussão né, que tem gerado aí uma certa nebulosidade. Acho que um questionamento que tem sido feito, inclusive, seria esta subordinação dos procuradores autárquicos a um secretariado que sequer é cargo exclusivo de bacharel em Direito. Aqui tem um telespectador que pediu para não ser identificado, a gente respeita, e ele diz que muito educadamente, ele diz para o doutor Tomás o seguinte, porque o doutor Tomás é contra a regulamentação do cargo de procurador autárquico, se quando ele era ocupante deste cargo, ele defendia isso, inclusive como representante da respectiva associação. Ele diz que há essa incongruência da sua defesa como sendo uma coisa pontual, né? É uma questão pessoal, mas eu faço questão de responder porque vai ser bem didático, né? E aqui eu vou, normalmente eu faço, eu não tenho nenhum compromisso com erro, expor em rede, né? Minha ignorância, a ignorância que eu tinha à época com relação ao artigo 69 da DCT, porque de fato aqui em Goiás, não houve julgamento com relação ao caso aqui de Goiás. Nós questionamos a criação do próprio cargo de gestor jurídico em 2001. Há um ADI no Supremo tratando disso que ainda não foi julgada, é verdade, não foi julgada. E questionamos a emenda 50, que permitiu a criação de uma carreira de procuradores autárquicos. E temos sim uma decisão liminar, que vai ser confirmada ou não pelo plenário, eu espero que confirmada, por causa das decisões anteriores do Supremo em casos análogos. Nós temos o caso do Paraná, que é um caso exatamente como o de Goiás. A lei de Goiás, a lei 3.902 de 2001, se eu não estiver engano, era a réplica do que existia no Paraná, com um agravante. Lá no Paraná, esses procuradores autárquicos entraram antes da Constituição de 88 e eles podem sim existir, igual ainda existem em São Paulo. Sim. Lá em São Paulo, todas as autarquias e fundações são representadas e a consultoria jurídica é feita por procuradores do Estado. Existem ainda procuradores autárquicos, a maioria deve estar se aposentando ou já se aposentou, mas porque entraram antes da Constituição. A decisão do Constituinte de organizar os serviços jurídicos é de 88 e ele permitiu que as situações anteriores se mantivessem até a vacância dos cargos ou a morte das pessoas e, a partir disso, esse trabalho fosse devolvido às procuradorias dos estados. Entendi. Exatamente. Nós vamos aqui para o intervalo comercial. Eu quero, antes do intervalo, mandar um grande abraço a todos os profissionais da Subilt, porque a Subilt tem lá a Subilt Formen, tem a Subilt para noivas, e você encontra lá na Subilt do Setor Oeste, que fica na rua 22, número 384, o Grande Sul, que é um dos homens, um dos mestres da beleza do estado de Goiás. O telefone é o 4012-1066. E também não deixar de mandar um abraço para um grande patrocinador aqui, que é o Laboratório Núcleo. Lá no Laboratório Núcleo, você tem que lembrar do seguinte: o seu sangue não faz aquele famoso turismo sanguíneo.
Quem tem que fazer turismo é você e não o seu sangue. Porque tem laboratório aí que o sangue vai para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Paraná, Curitiba, não sei. Faz o maior turismo. E depois, você, quando chega, é mais difícil. Então, lá no núcleo, é tudo feito muito rapidamente. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. De segunda a sábado, às 11h50, você confere as últimas notícias, reportagens especiais, prestação de serviços, direito do consumidor e ainda política, economia, educação, cultura, saúde, turismo. Em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC, de segunda a sábado, 11h50. TBC. Somos Goiás. Somos HD. Nós estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre a advocacia e a advocacia autárquica. E no último programa do ano, que será na próxima quinta-feira, nós vamos trazer aqui a Negra Jane. Olha, vocês vão conhecer uma mulata sensual, bonita, que canta e encanta como poucas pessoas que eu já tive a oportunidade de ver. Ela está fazendo um grande sucesso e vai abrilhantar o último programa do ano. Aqui, boa noite, meu nome é Cláudio. Diante da decisão do governador Marconi Perillo, que retirou o projeto referente aos procuradores autárquicos da Assembleia Legislativa, existe algo que possa mudar essa decisão? Ele pede passar as perguntas aqui para o doutor Guilherme Martins. Pode voltar? Sim, inclusive essa discussão já está no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Me parece que o nosso governador Marconi Perillo, ele está aguardando a decisão do relator da ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é o ministro Barroso. Não é? Então, há essa discussão jurídica, sim. A questão está sendo submetida ao plenário, doutor Guilherme, exatamente porque da decisão cautelar que foi pedida pela ANAP e foi atendida pelo ministro Barroso, a nossa associação ingressou também, agora está agravando, e é assim que se diz, está entrando com recurso de agravo, isso vai ao plenário, o plenário vai decidir, inclusive, sobre essa medida e, posteriormente, o mérito das duas ações. Essa de agora, que é a 5215, proposta contra a emenda constitucional 50 de 2014, e a outra, que foi citada pelo doutor Tomás também, que é a 3744, que foi proposta contra a Lei 13902 de 2001. É provável até que o Supremo julgue as duas conjuntamente, porque a matéria é correlata. Olha, eu nunca... Tem um detalhe com relação ao projeto, porque a menos que essa medida seja revista pelo plenário, quando a cautelar for ao plenário para confirmação ou não, nenhum projeto nesse sentido pode tramitar, doutor Guilherme. O governador não pode enviar sob pena de descumprimento de ordem judicial, e aí caberia reclamação e caberia até estudar a possibilidade de intervenção federal no Estado, que é um descumprimento direto de ordem do Supremo, uma intervenção direta, sem ter que passar pelo Tribunal de Justiça, com pedido direto ao Supremo Tribunal Federal, porque a decisão partiu de lá. Mas a medida é provisória e deve agora ou ser confirmada ou cair, né, pelo plenário do Supremo. O Supremo Tribunal Federal brasileiro entrou numa rota de colisão tão assim estranha com a sociedade, se expôs tanto que outro dia eu vi uma coisa muito engraçada. Uma menina de 17 anos falando para o pai assim: papai, o senhor está parecendo o Supremo Tribunal Federal. Uma hora o senhor fala uma coisa, outra hora o senhor fala outra. Aí minha mãe muda, o senhor vem e tira a autoridade dela. Aí depois vem minha avó, fala uma coisa, vocês dois voltam.
A menina deu uma lição com 17 anos do que está sendo o Supremo Tribunal Federal. Eu quase morri de rir, porque você veja bem o quanto permeou essa indisposição dos ministros, o quanto isso, num dado momento, pode ser negativo para a sociedade. Porque se uma garota de 17 anos está questionando dessa forma o Supremo Tribunal Federal, imagine que toleiro que nós fomos nos meter. E o Supremo Tribunal Federal, Rosenval, é o último bastião do Estado Democrático de Direitos. É verdade. É a última esperança da cidadania de que lá as leis serão cumpridas e que a Constituição terá sua efetividade. Então... Mas eu vejo que teve um avanço, Rosenval. Esses dias eu escutei uma expressão interessante. Antigamente as pessoas sabiam os nomes dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje o cidadão sabe o nome dos 11 ministros do STF. Não sabe como nesse tem ponto assim, um avanço. Coisas muito bizarras. Me mandaram pela internet. A internet hoje é uma fonte de que você bebe água suja, bebe água limpa, bebe água que você quiser. Mas tem hora que você bebe... Às vezes você bebe sem saber o que está bebendo. Bebendo, está bebendo, que é o que está sendo muito comum. Mas o Chico mandou uma foto para mim, evidentemente que é uma foto montagem, mas assim, de uma rebelião no presídio, alguma coisa assim, e na janela um preso segurando um cartaz falando: Gilmar Mendes, nós te amamos. Quer dizer, o Gilmar entrou porque o Gilmar entrou numa posição no Supremo Tribunal Federal que até o que ele faz, que é absolutamente certo, correto, e que há um consenso entre os juristas, a população entende como errado. É engraçado. O Gilmar é a típica pessoa que desperta amor ou ódio? Ódio. Não, no programa nosso, lá, né, Danilo, a gente observa o seguinte: qualquer coisa que você for defender o Gilmar, olha, você pode vir que vem pedra de tudo quanto é tamanho. Esses dias eu fui defender isso que o senhor falou. Sobre a condição coercitiva. A condição coercitiva, você lembra o que aconteceu? Sim. Os caras falaram que eu era coxinha, que eu era gimarista, que eu era... só faltaram me chamar de Hitler, porque eu defendi um ponto do Gilmar. Então, o Gilmar hoje, assim, para o público em geral, está ficando meio indefensável, né? Aqui, o Mauro Jaime está dizendo: a autonomia das autarquias é relativa, pois mesmo tendo orçamento próprio, na hora de pagar débitos judiciais, recorre ao padrão de ineficiência do Estado, utilizando o lastimável regime de precatórios, com espera de 10 a 20 anos para pagamento. Doutor Tomás Aquino, isso é um grande problema, não é? É um grande problema do Estado, né? O Estado é um mau pagador, Mas com relação às autarquias, especialmente de Goiás, não só com relação aos precatórios, apesar isso não é tão importante com relação ao debate, se pode ou não ter procurador autárquico, mas apesar dessa autonomia financeira, todos os pagamentos, as liberações dos pagamentos passam pelo órgão central, passam pela liberação da PDF, que nós chamamos, que é a previsão de desembolso financeiro. A autarquia, de fato, não tem essa, salvo poucas autarquias que têm uma renda própria, uma receita própria e ainda assim precisam dessa liberação, elas não têm de fato, elas poderiam muito bem ser secretarias que trabalhariam do mesmo jeito por causa dessa limitação. Algumas, como o Detran, sim, tem receita própria. Aqui, por exemplo, que é uma autarquia, se o governo não socorrer, não repassa, não tem nem água. Quem socorre aqui é o pessoal da Levite. Aproveita, mostra aqui a Levite, vamos aproveitar a deixa aqui. Tem um pessoal que são cinegrafistas aqui da emissora, eles mandam essa água aqui, que é a Levite. É uma água que tem o menor teor de alcalinidade do mundo. É uma água saborosa, manda lá na sua casa. Cadê a técnica aí? É uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo. E tem um sabor muito agradável. Mas quem manda para nós aqui, para os nossos telespectadores, não, para os nossos participantes, é um colega aqui do estúdio que eu prezo muito, ok? Aqui tem uma pessoa, que está me perguntando uma coisa interessante. Talvez seja interessante para muitos. Ele está me perguntando o que é o trem da alegria, o que significa. Bom, deixe eu lhe explicar onde surgiu esse termo. O Paulo Maluf, que está finalmente preso, foi preso ontem, né? E a Carmen Lúcia não soltou. Ele inventou, naquela época, tempos idos, faz muito tempo isso, mais de 30 anos, ele inventou um governo de Estado itinerante que ia por um trem para as cidades do interior de São Paulo. E naquele trem, ele chamava os jornalistas e servia champanhe importado, servia uísque bom, servia uns canapés maravilhosos.
E alguém teve a ideia de dizer que aquele era o trem da alegria, dos coitados jornalistas que só tomavam bebida boa e participavam do Regabof quando ia a convidado do Paulo Maluf naquele trem, que era um trem, levava muitos jornalistas. Era o trem da alegria. Então, esse trem da alegria, eu conheço essa versão. E fala-se muito no trem da alegria, que são de pessoas que usufruem do Estado para fins que não são republicanos, né? Seu programa é show, um sucesso, atenciosamente, o Anderson. O Anderson, se for você que trabalhou comigo, minhas meninas estão com muita saudade de você, vai fazer uma visita para a gente lá, tá? Abraço para o Dr. Danilo Orcida, sempre ouço quando ele participa do programa Momentos do Cindy Lojas aos sábados, na Rádio 730. Você está me traindo lá, nem sabia que você participava desse programa. Esporadicamente. Esporadicamente. Ok. Apresentador maravilhoso, obrigado pelo maravilhoso. Pergunta a alguém aí se o governador não preocupa com os gastos desta proposta. Doutor Edmilson, essa proposta tem gastos que são desnecessários? Nem tem gastos, Rosenval. Na verdade, o projeto de lei previa que o impacto seria zero nos 3 primeiros anos, porque todos os honorários de sucumbência devidos aos advogados, aos procuradores autárquicos, seriam carreados diretamente para os cofres do Tesouro Estadual, exatamente para fazer a compensação de um pequeno reajuste remuneratório que os profissionais estavam tendo. Na verdade, 70% do quadro dos procuradores autárquicos hoje pertence ao quadro dos gestores jurídicos, que é um pessoal concursado, é um pessoal inscrito na OAB, é um pessoal que entrou em 2001, uma parte, outra parte entrou em 2007, e é um pessoal que hoje se encontra dentro do plano de carreira dos gestores governamentais, que por acaso foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. De uma forma ou de outra, esse pessoal teria já essa recomposição remuneratória que já dura 4 anos sem reajuste, né? De qualquer maneira, aquelas pessoas que teriam um incremento remuneratório um pouco melhor, entrariam nessa conta da compensação que haveria. Os honorários de sucumbência que seriam devidos aos profissionais iriam todos para o Tesouro. Então, o impacto para a sociedade seria absolutamente zero. Posteriormente, Rosenval, eu quero aproveitar a sua pergunta para falar de um aspecto muito importante desse projeto, que é a organização da advocacia autárquica no sentido de executar os títulos da dívida ativa. São créditos que pertencem à sociedade, vamos exemplificar aqui, os créditos do Detran, taxas atrasadas, multas, etc. e tal. Tudo isso que o Detran tem para receber, esses créditos não são executados em juízo, em regra, e eles vão prescrevendo dia após dia e a sociedade perdendo dinheiro. No passado, já houve tentativa da Procuradoria-Geral do Estado de fazer essa execução e o Judiciário não aceitou, não concordou. Por quê? Porque entende que os procuradores de Estado não são competentes para representar autarquias aqui no Estado de Goiás e tem decisões assim também em âmbito federal. Pois bem, o que o governador tentou agora foi exatamente organizar um quadro jurídico, um corpo jurídico com competência, com especialização e com a capacidade para fazer a execução desses créditos e recuperar esse dinheiro para os cofres públicos, dinheiro que pode ser usado para hospitais, para escolas, enfim. Então, no médio prazo, e o ofício mensagem do governador que encaminhou o projeto de lei para a Assembleia, inclusive, diz isso explicitamente. O projeto de lei ele é superavitário, porque ao invés de gastar dinheiro público, ele está sendo feito para trazer dinheiro público. Lamentavelmente, o ministro Barroso, mal informado, barrou. Em números, Rosenval, a estimativa, de uma forma bem objetiva, é que este projeto alcance aproximadamente 233 servidores, né? Servidores autárquicos. Falando de outro número, Danilo, perdoe, Rosenval, só para concluir, falando de números também, falando de execução didativa, o Estado de Goiás tem mais de 500 milhões de títulos prescrevendo todos os dias sem execução. Era esse montante que a gente iria atacar se o projeto fosse aprovado. Aqui, manda um abraço para o doutor Tomás e a todos. Muito bom o debate. Aqui o Enoque Neves. E aqui ele escreveu, eu acho que foi na hora de digitar, é o doutor Marcílio Ferreira, procurador do Estado, que está assistindo. Então o doutor Marcílio Ferreira, procurador do Estado, está assistindo o programa também. E o Enoque Neves. Acho que aqui entendi que são os dois. Nós temos aqui telespectadores muito distintos, entre eles um procurador de Estado. Eu fico muito honrado que um procurador de Estado, ou todos os telespectadores, vejam o programa como importante.
Antes dos nossos comerciais, eu quero lembrar que a Credijur, anote aí, a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições em benefícios associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Você não precisa estar ligado à OAB, como o nosso cinegrafista aqui está. Porque o nosso cinegrafista, o programa tem 18 anos, ele veio, formou-se em Direito, passou na OAB e continua votando no PT. E eu continuo brigando com ele, brincando com ele todo dia, porque ele vota no PT e eu gosto de brincar com o PT. Mas ele é gente boa para mais de 1,5 metro. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Janda Ho. Orgulho de ser goiana. Janda Ho, viva seu jeito. Muita pergunta. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre os advogados autárquicos e advogados que atuam nas autarquias estaduais. E o próximo programa, que é o último do ano, nós vamos trazer aqui uma cantora de maior sucesso, que se intitula como Negra Jane. Ela é uma mulata que canta e encanta como poucas. Este é o último bloco. Passou rápido. Quantos minutos nós temos aí para mim tentar aqui fazer o maior número de perguntas possíveis? Aqui. Gostaria de saber do procurador Tomás se a Procuradoria-Geral do Estado, por diversas vezes, não teria devolvido processo para as autarquias estaduais com a justificativa de ilegitimidade para sua atuação na administração indireta. São dois pontos, Rosenval. De fato, como o próprio doutor Edmilson disse, nas peças processuais, nos contratos, o que figura é de fato a autarquia, é a Agência Brasil Central que vai figurar. Isso a gente está tratando de legitimidade para ser cobrado em juízo, para responder em juízo. Quando alguém quer demandar contra a Agência Brasil Central, ela tem que demandar contra a Agência Brasil Central. De fato, o Estado não é legítimo para figurar nesse polo passivo quando a questão é com a Agência Brasil Central. O outro ponto diz respeito a quem vai representar a Agência Brasil Central. E aí sim a Constituição Federal é clara e o Supremo é claro com relação, são os procuradores dos estados. A gente não pode, é uma questão para a gente até analisar agora com relação ao que disse o doutor Edmilson, com relação aos executivos fiscais. Mais de 80% desses advogados que estão hoje nas autarquias, antes da emenda constitucional de 2014, estavam nas secretarias, inclusive prestando assessoria a procuradores dos estados. Não tem nada de errado nisso. Depois da emenda 50, eles migraram, quer dizer, já tem 3 anos ou mais que eles estão lá, e se há esse passivo a ser executado, eu não sei por que ele não foi executado ainda. Por que é que tem que criar um nome, mudar o nome para procurador autárquico para eles executarem, se é que eles estão na autarquia para isso? Mas voltando à pergunta, é isso. Na verdade, a ilegitimidade é do Estado, sim. Mas quem vai representar, como disse o Supremo, é procurador do Estado. E o fato de, eventualmente, existirem advogados autárquicos que entraram depois de 88, não torna a situação correta. É o que nós chamamos no direito e que o Supremo enfrentou recentemente no caso dos presídios, é um estado de coisas inconstitucional. Para traduzir para o nosso público, que talvez seja leigo, o que é errado vai continuar errado, não é porque está acontecendo que vai passar a ser certo.
Agora, tem um ponto, Rosivaldo, de uma forma bem objetiva, só como tributarista, vou colocar isso em pauta, e eu vejo que isso atende às duas carreiras, sejam os autárquicos, sejam os advogados. Aí eu vou utilizar o termo advogados públicos. É a questão da cobrança dos créditos da Fazenda Pública. Nós temos uma figura que está surgindo aí, em especial o Rio de Janeiro está aflorando de uma forma mais significativa, que é a venda dos créditos inscritos em dívida ativa. Ou seja, quem cobra isso em juízo, quem executa em juízo, de fato, são os advogados, que possuem essa capacidade postulatória, né? Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, já está de uma forma inclusive avançada, uma proposta de vender os créditos inscritos em dívida ativa. Esses créditos serão vendidos. É uma figura chamada de securitização da dívida pública. Então o Estado está vendendo a sua dívida. O problema dessa história toda é que os compradores são os próprios devedores. Os bancos são os compradores dessa dívida, por óbvio estão comprando essa dívida pública com um certo deságio. E isso vai esvaziar a competência da advocacia pública. Seja ela autárquica, seja ela a advocacia vinculada à Procuradoria-Geral. Doutor Guilherme Martins, eu vou mudar aqui porque está no último bloco, senão não faço essa pergunta. Eu morei mais de 10 anos nos Estados Unidos, eu percebo claramente que, embora o direito em qualquer lugar tenha a sua complexidade, mas eu acho o direito brasileiro tão complexo para a gente entender, porque e nos Estados Unidos não me parece tão complexo assim, tanto que nos Estados Unidos tem a figura do técnico de advocacia, uma pessoa técnica, né, que faz uma boa parte do serviço do advogado, é um técnico, né? Aqui, bom, primeiro que os advogados, se falar em técnico aqui, é possível que muitos advogados mandam me enforcar em praça pública, né? É um lado. E o outro é essa complexidade. Será que nós não teríamos que simplificar um pouco a advocacia brasileira, não, para torná-la mais acessível e até mais fácil de ser tocada, não? O senhor não enxerga essa necessidade? Olha, Rosenval, eu acho que há necessidade, sim, de se simplificar, mas o problema é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Por exemplo, o sistema jurídico inglês adotado pelos ingleses é o common law, e os americanos absorveram isso. Aqui o nosso direito é pautado, ele foi elaborado com base no direito romano. Temos influência de direito francês, alemão, luso. Então, é um arcabouço jurídico muito complexo, que eu acho, sim, que deve ser revisto em vários pontos de vista. E a legislação também tem que passar por reformas, como, por exemplo, a tributária, a trabalhista, que agora nós tivemos... A tributária é um negócio, não sei nem como é que o Danilo consegue... E também, que nós até estávamos comentando aqui durante o intervalo, a Lei 8666, que é a que trata das licitações. É uma lei totalmente ultrapassada. Quem atua na administração pública sabe a dificuldade que os gestores têm para licitar, para comprar, para fazer as coisas. E aí, quando tenta se fugir disso, como, por exemplo, a Petrobras tentou com o RDP, o RDC, Regime Diferenciado de Contratação, acabou caindo em outra situação que não precisa nem comentar. Não precisa nem comentar. Mas em casos assim, que precisa de agilidade, torna a vida do administrador público um inferno, né? Aqui, boa noite, Rosenval. Te ouço todos os dias nas 730. Muito obrigado. Estão dizendo que os servidores que estão reivindicando a alteração do cargo não são concursados. Eles são ou não? Obrigado, Lucas, do setor oeste. Doutor Edmilson, são ou não? São concursados, todos. Eu, particularmente, fiz o concurso em 2001, e mais até do que o concurso, Rosenval, para tomar posse nesse cargo é preciso ser bacharel em Direito e estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Okay. Não é? Existe uma parcela bem pequena desse contingente, desse quadro, que é o pessoal remanescente de cargos antigos, anteriores a 88. Mas isso acontece em absolutamente todas as carreiras, tem contingentes assim. É um pessoal que foi estabilizado pela Constituição de 88, porque já tinha 5 anos de serviço público, adquiriram estabilidade e permanece até hoje, alguns já se aposentando, mas isso todos os órgãos têm, todas as carreiras têm também, mas todo mundo é concursado. Bom, boa noite. Se a Procuradoria-Geral do Estado alega que somente os procuradores de Estado têm legitimidade para prestar assessoria jurídica à administração, por que não se vê esses procuradores do Estado atuando nas autarquias? Só atuam na administração direta.
eu peço que eu não seja identificado. Doutor Tomás. Não, de fato a gente não atua por falta de estrutura em todas as autarquias, mas eu mesmo já atuei em autarquia, já atuei na agrodefesa durante o ano de 2015, se não me engano. Vários colegas já atuaram presencialmente em autarquias, na AGETOP, no DETRAN. E outra, a gente atua em várias ações de autarquias. Recentemente nós atuamos numa questão da AGETOP, em que nós conseguimos reverter um processo que já estava transitado em julgado, numa ação rescisória, para diminuir a condenação do Estado, que chegou a 200 milhões de reais para alguns engenheiros, servidores, por diferenças remuneratórias, para 20 milhões de reais. A gente atua sim. É um equívoco falar que nós não atuamos nas autarquias. É claro que a gente precisa de autarquia, de estrutura. Como eu disse, a advocacia autárquica é essencial, tem que existir essa advocacia autárquica, mas tem que ser prestada por procuradores dos estados. O que a gente precisa é de mais estrutura, a gente não precisa criar gasto. O doutor Edmilson falava que o processo era superavitário, porque os honorários que eles ganhariam nos próximos 3 anos iam compensar o gasto, o aumento de gasto. Mas, de fato, hoje a gente nem sabe que honorários são esses. Não dá para falar que vai compensar se você nem tem esse número de honorários. E outra... O governador que falou, na verdade. Então, esses números não existem. De fato, esses números não existem. Outra coisa é que servidores seletistas que se aposentaram pelo regime geral vão de imediato passar do teto, no máximo o teto, porque eles provavelmente não ganham o teto do regime geral, que hoje está por volta de R$ 5.500, para R$ 13.750. Isso é inconstitucional de tantas formas que é difícil até... Bom, vou gastar muito tempo no programa. O senhor tem 1 minuto e 1 minuto e meio, porque nós temos 2 minutos e eu preciso depois encerrar. O programa Pega Fogo no final. Seria objetivo, Rosenval. É só para aproveitar o gancho, o doutor Tomás disse que trabalhou na agrodefesa, e a agrodefesa é o melhor exemplo do que acontece com relação à competência dos procuradores de Estado. A Assembleia aprovou uma lei recentemente, dando aos procuradores de Estado poderes para executar os títulos da agrodefesa, pois o Procurador-Geral do Estado manifestou-se pela inconstitucionalidade dessa lei. Nós temos os pareceres, posso até oferecer para a sua produção, dizendo que, na verdade, os procuradores de Estado não têm competência para executar esses títulos e pediu autorização ao governador do Estado para propor ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo. Palavra formal, oficial, do Procurador-Geral do Estado da época. Não, o doutor Ronaldo Bica falou isso, o doutor Alexandre Tocantins também falou. Ok. Bom, nós podemos fazer até outro programa, porque esse maior assunto prazer. É muito profundo, né? Eu até entendo que eu deveria ter estudado um pouco mais para poder perguntar para vocês com mais profundidade, mas eu, na verdade, sou um leigo curioso. Né? Mas eu acredito que muitas coisas foram esclarecidas aqui. Doutor Tomás, muito obrigado pela sua honrosa presença. Eu que agradeço pelo convite. O senhor muito nos honra estando aqui. Obrigado. Doutor Edmilson Moura de Oliveira, em igual oportunidade, gostaria de ter aqui novamente. Agradeço e estamos sempre à disposição, Rosenval. Um prazer muito grande estar com você e com seus telespectadores. Doutor Guilherme Martins de Araújo, muito obrigado, doutor Guilherme. Por nada, eu que agradeço também aos telespectadores. O doutor Danilo Ancida, ele caiu na bobagem de ser meu amigo e agora ele está no sal. Né? Porque meus amigos, eles não podem se tornar meus inimigos. Você vê, doutor Edmilson, como é difícil, né? E eles são cobrados a colaborar com o meu... Mas amigo é difícil demais de conquistar para jogar fora. Não pode, não né? Pode, e eu agradeço muito Danilo Ancida, que é meu amigo há muitos anos. As pessoas que atuam tanto no Opinião em Debate, frequentemente na televisão, quanto no rádio, se tornaram uma espécie de família desse jornalista que tenta fazer um trabalho de forma qualificada. E a beleza da sociedade brasileira, por mais que a legislação seja uma coisa difícil e complexa, é essa ampla possibilidade de nós caminharmos para organizar a sociedade brasileira com foco no direito, porque não há outra alternativa, né? A alternativa fora do direito, fora da legalidade, ela é a barbárie. E a barbárie não interessa a ninguém, e principalmente a lei do mais forte não interessa. Portanto, todas as discussões, por mais acaloradas que elas sejam, por mais complexas, e às vezes que a gente não consegue entender em todo o seu escopo, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, eu acredito num país onde a legislação esteja sendo discutida sempre com muito vigor. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102.